Olha, quando eu comecei na vida de fé há 36 anos atrás, a gente acredita em qualquer coisa. Quando você é crente novo, você acredita em qualquer coisa. O pastor é um Deus, né? Você olha assim, pastor, nossa, ele é um Deus, né? Parece que a igreja é perfeita, que não tem falha. Então você engole qualquer coisa que te falarem. Se falassem para mim no começo assim, ó, acende um fogo ali, tem Deus nisso, eu ia fazer, porque eu não conhecia a palavra de Deus. Mas conforme os anos vão passando e você vai meditando na palavra de Deus, você vai descobrindo que tem tanta coisa no meio da igreja que não é palavra de Deus, é uma tradição, é um costume, é até uma feitiçariazinha. Você vai descobrindo essas coisas, você vai ver que muita coisa que se fala de Deus, quando você vai olhar para a palavra, tem muita divergência baseado naquilo que está escrito. Então, não se engane, meu irmão, não adianta ficar correndo por aí atrás de solução de problema. Mas quando você conhece a palavra de Deus, é que nem um quebra-cabeça. Você vai parte por parte, a figura do Novo Testamento vai aparecendo, da obra de Cristo na cruz. Quando você passa a ter uma visão disso, encaixa as peças. É a coisa mais extraordinária que pode acontecer dentro do teu coração. Você vai ser uma pessoa estabelecida na verdade. E aí se cumpre o que Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade vai fazer o que por você? A verdade vos libertará. Então é o conhecimento da verdade que liberta você. Liberta você de onde? Do engano, da mentira, da falsa doutrina, do falso profeta e da mão do diabo, né? Sabe que o diabo gosta? Que você não acredite na verdade. Tá bom, queridos? Então se esforce, se prepare. Eu vou vir o ano que vem inteirinho aprender a palavra de Deus, tá bom, queridos? Então vamos à palavra de hoje, vamos. Abra aí a Bíblia em Lucas capítulo 1. Já preguei, né? Já podia terminar e vocês irem embora, né? Lucas capítulo 1, nós vamos ler versículos 26 em diante. Estou com essa palavra aqui no meu coração. Então Lucas 1, 26, aqui é sobre o nascimento de Jesus Cristo. Então quero que todos acompanhem aí na sua Bíblia, né? Está com o coração preparado para a palavra de Deus? Eu não vou falar de soluções de problemas, eu vou falar de Jesus Cristo. E nem vou falar de 7 passos da vitória, vou falar de Jesus Cristo. Então vou ler. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está
a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos orar. Senhor, precisamos muito da revelação da tua palavra. Abra o nosso entendimento, Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração, meu coração, para mim poder falar um pouquinho da grandeza de Jesus Cristo. Assim eu te adoro, crendo que será em nome de Jesus. Fala amém, queridos. Qual a visão que você tem de Jesus Cristo? Como você enxerga Jesus Cristo? Então nós vemos aqui esse texto. Maria, uma virgem, já havia isso sido profetizado lá no Velho Testamento, em Isaías capítulo 7, que haveria um sinal, uma virgem, ela daria à luz a um filho. Então nós vemos aqui Maria, essa virgem, vai se cumprir essa palavra de Isaías. E esse anjo aparece para ela, fala que ela é favorecida. E fala que ela vai ter um filho. Imagine para uma virgem vir uma mensagem que ela vai ter um filho. E ela responde, na mente dela, no entendimento dela, só poderia ter-se um filho tendo uma relação sexual. Ela falou, eu não conheço homem nenhum, né? Não tenho conhecimento, não tive relação com homem nenhum, como é que eu vou ter um filho? E aí o anjo fala que viria sobre ela o Espírito Santo, o poder do Altíssimo a envolveria, e esse filho que seria gerado dentro dela seria um ente santo, filho de Deus, filho do Altíssimo. Pensa na mente dela para ela compreender essa palavra que foi dada a ela. A virgem vai ficar grávida e ter um filho. Agora, olha que coisa extraordinária. Quem é Jesus Cristo? Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós cremos na Trindade. Então, eu vou centralizar agora a palavra em Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, conforme nós vamos ver na palavra de Deus. Ele é o Criador de todo o nosso universo. O Criador de todas as coisas. Agora, estava profetizado desde o Velho Testamento que Deus mandaria um filho aqui nesta terra. Olha que coisa extraordinária. Mas para que esse filho pudesse entrar aqui no nosso mundo, ele tinha que nascer como um de nós, ser semelhante a um de nós. Ele não poderia vir por outro caminho, por outra parte. Deus estabeleceu um princípio na raça humana, que para fazer parte do nosso mundo, desse sistema, desse planeta Terra, tem que nascer como um ser humano normal. Ele não poderia vir de uma outra parte, de um outro modo. Então, para o Filho, que é Deus, vir a este mundo, cumprir-se aquela promessa do Velho Testamento de Isaías, que Deus mandaria um filho, esse filho precisaria nascer como um de nós. Como é que nós nascemos? Fomos gerados no ventre da nossa mãe. E dali nós viemos a fazer parte desse mundo. Então, para este filho vir, para esse Deus vir ao mundo, ele precisava passar por esse mesmo processo, ser gerado, nascer de uma mulher, para poder fazer parte, assumir um corpo humano, ser semelhante a cada um de nós, ser homem-deus e Deus-homem. Então, isso, vocês já estão acostumados a ouvir isso, mas Jesus Cristo é Deus que veio de uma outra dimensão, de um lugar celestial, de um outro mundo, do reino de Deus. E ele veio nascer como eu e como você. Nós não sabemos como ele saiu de lá e veio parar dentro de um ventre de uma virgem. Mas que isso é verdadeiro, é verdadeiro. Então, Deus nasce aqui na terra em forma de homem, com um corpo humano, mas ele é Deus e é homem ao mesmo tempo.
Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então eu fico pensando na coisa extraordinária, o mundo todo condenado, não tinha um homem que pudesse ser usado por Deus para salvar a humanidade desta condenação. Mas Deus precisava de um homem perfeito, alguém que pudesse representar toda a humanidade para poder tirar a humanidade do cativeiro da escravidão, do cativeiro do pecado. Não tinha um. A Bíblia fala que não tem um justo sequer, todos estavam perdidos, estragados. Então, o próprio Deus, ele vem assumir um corpo humano em forma de homem, para poder cumprir o papel desse homem perfeito e poder libertar o homem da escravidão, do pecado, da destruição que existe nesse mundo. Agora, como isso pode ser possível? Como ele veio do lado de lá? E foi introduzido no ventre de uma mulher comum, ser gerado pelo Espírito Santo dentro de um ventre feminino. E nascer em forma de homem com um corpo humano semelhante ao meu, semelhante ao seu. Como isso se tornou possível? Então, eu tenho que entender que quando eu falo que eu creio em Jesus Cristo, eu não estou crendo numa figura, eu não estou crendo num líder político, eu não estou crendo num curandeiro. Eu creio como diz a Escritura. O que a Escritura diz? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então eu creio que Jesus Cristo é Deus, que Ele veio dos céus, nasceu de uma virgem, como a palavra diz, assumiu um corpo humano, assumiu a forma de homem, apareceu para a humanidade semelhante a cada um de nós, semelhante a cada um de nós. O Verbo se fez carne. E ele vem ser esse homem perfeito, sem pecado, sem mancha, para quê? Para que ele possa, nesse sistema, tirar o homem desse cativeiro, tirar o homem da condenação, da destruição, salvar o homem e dar a vida eterna para o homem. Você compreende isso, você crê. A minha preocupação é que você está ouvindo isso, talvez a tua cabeça está assim, não crê. Então Jesus Cristo é Deus, Deus que se fez homem, que nasceu como eu, como você, foi criança, cresceu, se tornou um homem adulto, assumiu um corpo humano, mas ali naquela pessoa era Deus e era homem ao mesmo tempo. Ele não herdou nada de Adão, ele não herdou o pecado de Adão, ele não herdou nada contaminado. Jesus era uma pessoa 100% pura, sem pecado, limpa, um caráter limpo, uma genética limpa. Ele não tinha nenhum defeito. Ele é aquele cordeiro que Deus, como sombra, falava do Velho Testamento, um cordeiro sem mancha, sem mácula, que tinha que se oferecer na velha aliança. Cristo agora na nova aliança é um cordeiro sem mancha, sem mácula, perfeito, que vai realizar o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Então, geralmente, quando nós assistimos filmes de extraterrestres, né? Eles vêm com um disco voador, tem aquele corpinho, aquele cabeção. Eles são inteligentíssimos, têm conhecimentos extraordinários, né? E como isso atrai a atenção dos homens, atrai. O homem gosta de coisas que são enigmáticas. Esses extraterrestres vêm com o seu disco voador, vêm de uma outra galáxia, são seres celestiais, cheios de luzes, aparecem essas coisas todas. E isso atrai multidões a assistir filmes. Mas Cristo, né, só para você entender, ele veio dessa outra dimensão. Só que ele não veio num disco voador cheio de luz, resplandecente, né? Mas que ele veio de lá, ele veio, do reino de Deus, dos céus, ele veio. Só que ele se projetou, entrou no mundo parecido comigo e parecido com você.
Geralmente os extraterrestres têm um conhecimento extraordinário. Cristo nele habita corporalmente todos os mistérios da ciência e da sabedoria. Habita nele. Agora ele veio de lá. Nasceu aqui na terra como eu, como você, como qualquer um de nós. Deus nasce aqui em forma de homem. Vocês estão... Por que eu estou falando isso? Porque você confiaria em alguém que você não conhece? Você confiaria que alguém fizesse alguma coisa por você se você não conhecesse quem ele é de verdade? Como é que eu posso confiar na obra da cruz, a obra perfeita, se eu não tenho um conhecimento claro de quem é Jesus Cristo, do que ele fez? Então, quanto mais eu tenho uma visão de Cristo, mais conhecimento, mais segurança eu tenho da obra que ele realizou a meu favor. Então vamos para a palavra de Deus e ver o que ela fala a respeito disso. Vamos lá. Evangelho de João, né? Capítulo 1. Vamos ver isso nas Escrituras. João, capítulo 1. Desde o versículo 1, que você sabe bem. No princípio era o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. O Verbo da vida, Jesus Cristo. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, como João começa a apresentar o Verbo, Jesus Cristo, todas as coisas foram feitas. Quando fala todas as coisas, o que João tem em mente? João conhece a criação do mundo em Gênesis 1. Ele é um judeu, é um discípulo, ele tem conhecimento do Velho Testamento. Então o que ele está dizendo a respeito de Jesus? Que o Verbo, Jesus é o Criador de todas as coisas. Então Jesus é o Criador, o que criou todas as coisas. Jesus fez isso. Então quando eu falo que eu creio em Jesus Cristo, eu estou crendo no Criador do universo, Criador de todas as coisas. Não é alguém pequeno, mas é o Criador de todas as coisas. Versículo 10, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o Verbo se fez carne, Deus se humanizou, se fez carne e veio habitar aqui na terra. Em forma de homem. Acredita nisso ou não? Não é? Por isso que todos quantos o recebem, Deus lhe dá o poder de ser feito filho de Deus. Então eu não estou crendo em coisas, meus irmãos. Quando eu falo que eu creio em Jesus, eu não estou crendo em coisas, não estou crendo em homens. Eu estou crendo em Deus, eu tenho uma visão de Deus. O Deus que se fez homem e veio aqui na terra para resolver definitivamente o problema do nosso pecado. Vamos para outro texto em Filipenses capítulo 2. O que Paulo fala, Paulo teve uma visão clara de Jesus Cristo. Então, a partir do versículo de número 5, ele fala assim: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se esvaziou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, olha o versículo 6, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Então, ele existindo em forma de Deus, ele se esvaziou. Nós não sabemos o que é isso. Não sabemos como foi esse se esvaziar, o que ele deixou. Mas que ele fez isso, fez. Ele assumiu a forma de um homem. Então Deus se faz carne. Se fez homem, assumiu um corpo humano. Veio se identificar com a raça humana, com cada um de nós. O Criador de todas as coisas se esvaziou, assumiu uma forma humana. Isso para mim é uma coisa fantástica, maravilhosa de saber e crer. Então o poderoso, o Criador, o glorioso, o dominador de todas as coisas, o controlador de tudo, ele se faz carne, ele habita num corpo humano, mas um corpo sem pecado, um corpo não estragado. Deixa eu te explicar isso. Quando a mulher é fecundada, ela é fecundada por uma semente masculina, e ali é fecundada, e ali a criança é gerada. Essa criança, ela traz toda a genética dessa semente masculina, do pai. Então ela vai trazer o grupo sanguíneo do pai, as características do pai na genética dela. Agora Jesus tinha a mãe física, que era Maria. Mas ele não tinha um pai humano, o pai dele era Deus. Então a semente pela qual foi introduzida no útero, no ventre de Maria, era uma semente de Deus, não era uma semente contaminada. Qualquer homem pecador transmite uma semente contaminada. Pode ver que os nossos filhos eles já nascem todos tortinhos, todos víborazinhos. Você sabe quando eu falo isso, né? Todos. Por causa da nossa semente, porque nós somos assim. Mas Jesus, a semente que foi gerada dentro do ventre de Maria, era uma semente de Deus, uma genética de Deus. Você está entendendo ou não? Então, aquilo foi introduzido em Maria, uma semente santa de Deus. Então a genética física de Cristo era uma genética perfeita. O sangue dele era um sangue de Deus. Ele não tinha uma genética de sangue humana, pecadora. Apesar de ele ter tido um corpo feminino para gerar ele, a semente que foi gerada ali era uma coisa santa, uma semente santa. Então o sangue do Senhor Jesus é um sangue de Deus. Se você fizer um DNA na criança, você vai descobrir o quê? Que a criança tem um DNA do pai, o grupo sanguíneo do pai, não tem como esconder. Existe uma transferência do sangue do pai para a criança que nasce. Então o grupo sanguíneo, a genética sanguínea de Jesus era uma genética sanguínea de Deus, um sangue de Deus. Deus é espírito, não tinha sangue. Mas quando Jesus nasce na terra em forma humana, Deus passa a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo, uma genética sanguínea de Deus, um sangue puro que não tinha contaminação do pecado. Jesus não era contaminado pelo pecado. Então é Deus em forma de homem, homem Deus e Deus homem ao mesmo tempo. Jesus era os dois ao mesmo tempo. Então Jesus é puro, é Deus em forma de homem puro, sem pecado. Ele não tinha um caráter como o nosso, defeituoso. Ele não tinha uma alma destruída como a nossa desde nascimento, porque ele era perfeito. Ele não tinha um pai natural que transmitiu esse pecado para ele. Ele não tinha um sangue de pecador como o nosso. O sangue dele era puro, perfeito. Vocês estão entendendo isso ou não? Sim ou não? Então, Jesus é magnífico. Deus, ele se faz homem, ele se esvazia e nasce aqui. Ele é perfeito, ele não tem um caráter deformado, ele não tem nenhum defeitinho. Ele é aquele tipo daquele cordeiro do Velho Testamento, perfeito, sem mancha, sem mácula. Por isso que ele pôde realmente fazer a obra da redenção. Então, o verbo se fez carne. Vamos para outro texto, lemos Filipenses, vamos para Colossenses agora, Colossenses capítulo 1, já é o livro seguinte.
Colossenses 1, vamos ler a partir do versículo 15, mas vamos ler o 13, eu não vou resistir à tentação. Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. Quem fez isso? É este aqui, ó, ele ou este, dependendo da tradução. É a imagem do Deus invisível. Então Cristo é a imagem do Deus invisível, ele é a parte visível de Deus. Eu não posso ter uma visão de Deus se eu não tiver uma visão de Jesus Cristo. Então, ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Presta atenção, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Então, Cristo é o criador dos dois mundos. Existe um mundo físico, material, onde nós vivemos, mas existe um mundo paralelo, invisível, um mundo espiritual, dos seres espirituais, onde Cristo é o criador. Então ele criou o mundo físico. O mundo físico é uma expressão do mundo invisível, um mundo sobrenatural. Ele criou o mundo físico e criou um mundo sobrenatural, paralelo. É o criador dos dois níveis, ele é o criador de todas as coisas. Então, paralelo a esse nosso mundo, existe um mundo invisível, um mundo de Deus, que Cristo é o criador de todas as coisas. Lá, olha lá o que ele diz, versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Então ele criou as coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então ele é o criador de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então Cristo é o sustentador de tudo. Meus irmãos, ele é o controlador do universo, o controlador do mundo invisível e o controlador do mundo visível. Ele é o que sustenta tudo, mantém tudo em funcionamento, tudo em ordem, que energiza todas as coisas e mantém elas como elas são. Acredita nisso ou não? É muito grande, ele é muito grande. Nele tudo subsiste, ele segura, ele sustenta todas as coisas. Nada, você tem que entender que nada acontece sem Jesus saber. Deus não tem surpresa. Nós podemos ter surpresa, acontece uma coisa, puxa, aconteceu isso, mas Deus sabe tudo antes que aconteça. Ele não tem surpresa, ele não é pego de surpresa. Então nele tudo subsiste, tudo é sustentado por ele. E ele continua dizendo, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio e primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele, em Cristo, residisse o quê? Toda a plenitude da divindade. Então toda a plenitude da divindade reside em Cristo. Cristo é um Deus pleno, Deus pleno, completo, poderoso, gigantesco, controlador de todas essas coisas. Acredita nisso, meus irmãos? Então esse verbo se fez carne, ele veio visitar a nossa terra, o nosso planeta, nascer aqui como um de nós. Ele é grande, ele está acima de todas as coisas, acima de todo o principado, de toda a potestade, acima de tudo. Ele não esquece as coisas como nós esquecemos. Nada passa despercebido diante dos olhos dele. Nada, não tem surpresa para ele. O diabo pode estabelecer 1001 planos, ele sabe de todas as coisas. No fim, até o que o diabo faz coopera com os projetos de Deus. O diabo trama um montão de coisas. Quando ele pensa que ele venceu, ele é frustrado. Por quê?
E tudo que ele fez com a inteligência dele só cooperou para aquilo que Jesus Cristo queria. Você acredita nisso? Acredita nisso ou não? Hã? Nele tudo subsiste. Ele tem habitando nele toda a plenitude da divindade. Toda. Agora, volta ali para Mateus capítulo 17. Porque Paulo falava assim: eu sei em quem eu acredito. Eu sei em quem eu acredito. Quando Paulo fala isso, a gente percebe o coração do apóstolo em chamas, corajoso. Uma fé poderosa, uma visão poderosa. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele não era alguém com uma fé vaga, perdida em Jesus Cristo. Mas Mateus capítulo 17, vamos lá. Versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante dele. E seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Pense nisso. Ele pega 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, vai no alto monte, e lá no monte ele é transfigurado. O que é ser transfigurado? É mudar de forma. Então os discípulos subiram com Jesus lá, mas de repente o que acontece com Jesus? O rosto dele começa a brilhar mais que o sol. Pensa nessa visão. Aquele Deus, aquele ser interior que estava ali naquele corpo de Jesus Cristo, ele se transfigurou, ele permitiu que aquilo viesse um pouquinho para fora para que os discípulos vissem. Mudou de forma ali. Então, olha o que a Bíblia diz: e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol. Então, os discípulos olhando para Jesus, aquele cabelo comprido, aquela barba, aquela fisionomia, de repente o rosto dele começou a resplandecer como o sol. Você já olhou direto para o sol? De repente começa a ficar tudo escuro, rodando, né? Então o rosto dele, os discípulos viram, começou a brilhar como o sol. E as vestes dele ficaram como? Vestes brancas como a luz. Então aquele Deus, aquele verbo, aquele homem interior que estava ali se transfigurou, mostrou-se aos discípulos um ser interior brilhante, resplandecente, habitando naquele corpo ali. Então Jesus é Deus e é homem, ele é muito além. Ele não é uma questão de uma imagem sofredora numa cruz. Não é aquele que, eu só vou resolver os problemas das pessoas. Eu tenho que ter uma visão clara de quem ele é. Então imagine os discípulos olhando para ele, o rosto brilhando como o sol, e as vestes brilhando como luz. Ele se transfigurou diante dele. A natureza celestial, a natureza de Deus, apareceu um pouquinho brilhando e resplandecendo, além, transcendendo aquele corpo físico de carne que ali estava. Você crê nisso? Quão grande é Jesus Cristo! Como eu posso confiar na obra da cruz? Posso. Como eu posso confiar na redenção que vem da cruz? Eu posso confiar, porque eu conheço quem fez isso. Eu conheço quem foi para a cruz. Eu conheço quem é o Cordeiro. Eu conheço o Verbo que fez carne. A obra dele é digna de confiança. Eu conheço e me entrego por inteiro. Eu sei quem ele é. Não estou crendo em imagem nenhuma. Não estou crendo em homem nenhum. Não estou crendo em água, rosa, azeite, fronha do sonho, em terra de Israel, em água do Rio Jordão. Não, eu não creio nessas coisas. Isso não é Jesus. Eu não estou crendo num homem, nem em sal grosso, nem em madeira, nem em chave. Isso não é ele. Isso não me garante nada. Eu estou crendo no Verbo que se fez carne. É por isso que eu creio na obra da cruz. O fundamento está nele. Acredita nisso? Então vamos lá, segundo a carta de Paulo aos Coríntios. Por que eu estou falando isso? Eu tenho um desejo grande. Quando no meu coração, eu já li esses textos, mas não via.
Você pode ler textos da palavra de Deus e não ver nada neles, porque teu espírito ainda não consegue captar a verdade. Você pode folhear certos assuntos da palavra de Deus e ler, passar por cima, sem não achar que entendeu, mas não ter visto a vida que está ali. Mas quando Deus vai abrindo certos textos, revelando, a coisa vai ficando viva aqui, então aquilo acende dentro de você, e você tem a palavra revelada, tudo muda na tua vida. Então o quanto que eu li, o verbo se fez carne, mas não era vivo, não era real para mim. Mas o dia que eu tive a visão do verbo que se fez carne, que eu entendi que o sangue dele era puro, da genética de Deus, então fez assim, abriu-se um universo diante de mim. Abriu-se um universo do evangelho que eu não via. O verbo que se fez carne e a garantia do que ele fez na cruz por mim, que nunca pode ser alterado. Então o meu anseio é que você veja. Eu não quero que você esteja olhando para mim só por inquieto para ir embora, com sono. Senão tudo isso vai se perder. Mas eu quero que você veja em quem você acredita. Porque você vem na igreja, porque você ora, porque você contribui, porque você tem essa Bíblia na mão. Não é só um ritual de vir num domingo na igreja e tal. Não, eu sei em quem eu acredito. É isso que me motiva, que me faz andar, trabalhar, viver, enfrentar o mundo crendo nele. Não temer nada, não temer diabo, não temer nada, porque eu sei em quem eu acredito. Se eu não tiver essa revelação, então a minha fé é fraca, eu sou titubeante em muitas coisas. 2 Coríntios capítulo 5, vamos lá. Onde estava Deus? Versículo 18 e 19 só. Ora, tudo provém de Deus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, presta atenção, Deus estava aonde? Em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, aonde estava Deus? Olha que Paulo fala, Deus estava em Cristo, em Cristo. Então quando você vê Jesus andando em Nazaré, curando um leproso, dando vista a um cego, como é que ele podia, só sem microfone, sem a técnica que nós temos hoje, sem os meios de comunicação que nós temos hoje, como é que ele poderia reunir num deserto 5.000 pessoas e elas não terem o que comer e ficarem lá para ouvi-lo? Os guardas mandados pelas autoridades religiosas para prender Jesus foram para prender ele, começaram a ouvir ele, voltaram com as mãos vazias. Quando chegaram lá, perguntaram a eles: por que vocês não o prenderam? O que os guardas responderam? Nunca ouvimos um homem falar como este. Os guardas queriam prender, quando foram ouvir, ficaram hipnotizados pelo que ele falava. Vocês estão entendendo isso? Os discípulos estão num barquinho lá, numa luta, um medo de morrer. Daqui a pouco Jesus vem andando sobre as águas, tranquilo. O mar agitado é onda que sobe e desce. Eu não sei como ele vinha, se ele subia e descia, não, ou vinha planando assim. Os discípulos olham um fantasma, gritaram. Mas ele fala: não tem mais, sou eu mesmo. Entra no barco, né? E tudo se acalma. Lázaro morto de 4 dias, já cheirava mal. Ele fala: Lázaro, vem para fora. O corpo de Lázaro se recompõe instantaneamente. Lázaro vive e vem para fora. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? 5 pães e 2 peixes, né? Ele abençoou aquilo e começou a tirar e alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Muito superior à farinha da panela lá do Velho Testamento. Muito superior a tudo isso. Então quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê Deus agindo ali. Nunca maltratou ninguém, ele pôs doença em alguém, nunca.
tirou a doença das pessoas. Ele foi duro com a liderança religiosa que se enriqueceu e virou uma religião e fechavam a porta do reino para as pessoas simples. Com esse ele foi duro. Mas as crianças não tinham medo de chegar perto deles, queriam vir perto deles, as crianças, tanta atração que ele tinha. Aquela tempestade lá em alto mar, ele falou: vento, aquieta-te, mar, emudece, tudo parou. Pedro, vai lá, lança um anzol, vai sair um peixe que tem uma moeda X na boca dele, paga o imposto para nós dois. Quando viu Natanael, falou assim: Natanael, eu vi você quando você estava debaixo da figueira. O que Natanael falou? O Senhor é verdadeiramente o Messias. Filha de Jairo morta, ele disse: menina, levanta-te. A menina levantou. Vocês estão entendendo? Deus estava ali, reconciliando, fazendo bem, amando as pessoas, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o ministério da reconciliação, a palavra da reconciliação. Então nós somos seguidores deles, nós não estamos correndo atrás de ouro e prata, meus irmãos. Nós não estamos correndo atrás, resolve isso, resolve aquilo. Se eu estiver só atrás disso, eu sou muito cego. Não tenho uma visão de Jesus Cristo. Então Deus estava em Cristo. Então, abre o teu entendimento, veja isso, o verbo que se fez carne. Ele veio visitar a raça humana, nasceu aqui como um de nós. Agora ele vai para a cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula. Ele vai ser o último sacrifício do Velho Testamento. Acabaram-se os sacrifícios. Tudo aquilo foi imperfeito, mas o perfeito está aqui agora, que é Jesus Cristo. E quando ele vai na cruz, se cumpre o que Isaías diz: o castigo que nós merecemos, que nos traz a paz com Deus, caiu sobre ele. E pelas suas feridas, pelo seu sofrimento, nós fomos sarados. Ele toma sobre si todos os nossos pecados, toda a maldição da lei, destrói tudo aquilo. Ele pega o escrito de dívida que era contra nós, desfaz tudo aquilo na cruz. Na cruz ele arrebenta o diabo, pisa na cabeça do diabo, destrói o poder das trevas, despoja o diabo. Como eu posso confiar no que ele fez na cruz? Porque eu sei quem ele é. Eu acredito nele, eu tenho visão dele. Eu não creio em imagem e cruz, em nada material, porque ele não é isso. Ele também não é um homem que quer atrair as pessoas para si mesmo. Nenhuma igreja tem ele como monopólio, dizer que ele só está ali. Nenhuma igreja controla ele. Nenhuma igreja pode encostar Deus na parede, exigir dele: eu exijo e determino. Ninguém pode fazer isso, porque ele é Deus, meus irmãos. Está muito acima dessa mentalidade medíocre que está no meio da igreja, né? Homem de guerra. Não é homem de guerra. Homem de guerra é Jeová. Pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Agora, a tua liberdade vai ser medida por aquilo que você conhece dele. Não esqueça o que eu estou dizendo. A tua fé vai ser medida por aquilo que você conhece dele. Você vai enfrentar a vida baseado naquilo que você vê dele. Se ele é poderoso, você vai enfrentar e vai vencer. Tem nada nesse mundo que vai te dobrar, se você tem uma visão dele. Então ele está muito acima de todas as coisas. E o que ele fez na cruz é suficiente. Você pode confiar, se agarrar, confiar. Agora, se isso não queima o teu coração, fala: Deus, eu preciso acender meu coração com uma visão de Jesus Cristo. Não, o que Paulo fala ali
Deixa eu ver se é Filipenses mesmo, né? Ele falava assim, no capítulo 3 de Filipenses, versículo 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Não, toda aquela religiosidade dele que era lucro, ele considerou perda. Ele, de versículo 8 do capítulo 3 de Filipenses, ele fala: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Olha, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, as considero como refúgio ou esterco para ganhar a Cristo, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Agora olha o que ele fala: para o conhecer. Então Paulo não viu Jesus Cristo, viu, não foi até o terceiro céu, foi, mas Paulo queria conhecer. Paulo ainda não tinha chegado no fundo. Tudo aquilo que ele tinha conhecido e visto, ainda ele não tinha chegado no fundo. Então ele fala assim: para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo possa alcançar a ressurreição dos mortos. Então, ainda que Paulo tivesse conhecido muito, Paulo ainda queria conhecê-lo mais. Então, é isso que eu quero. Nós não conseguimos conhecê-lo por completo nesta vida, mas eu posso me aprofundar nele, ter visão dele, confiar nele. Como é que eu posso confiar em quem eu não conheço? Como é que eu posso ter plena certeza da obra da cruz se a visão que eu tenho dele ainda me põe em dúvida, até se eu fui liberto do império das trevas? Como é que eu posso? Mas quanto mais eu conheço, mais segurança eu tenho daquilo que ele fez por mim. Por isso eu posso dizer: ele me libertou do império das trevas por completo, me transportou para o reino do Filho do seu amor. Nesse reino eu tenho a redenção pelo seu sangue. Eu sei que o sangue dele é puro, sei que o sangue dele é um sangue de Deus que me comprou. Eu confio nisso que está escrito e ninguém pode tirar isso de mim. Me libertou. Agora nenhuma condenação existe para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu posso confiar nisso. Sou uma nova criatura, estou em Cristo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. Aquele que crê em mim não entra em juízo, já passou da morte para a vida, já passou da morte para a vida, já passamos. Ele falou isso. Eu acredito que o Espírito Santo está abrindo o teu entendimento mais e mais e mais. Então nós cremos em alguém muito grande, meus irmãos, muito poderoso, que sabe de todas as coisas, que venceu o mundo. Ele disse: no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo aqui na terra por cada um de nós. Acredita nisso? Tudo bem, você falou amém. Agora vem um problema desse tamanho diante de você. Como é que você vai se comportar? Ele chegou para os discípulos depois que acalmou o vento e falou assim: ó homens de pequena fé. Como é que... Então não tem nada maior do que ele, você acredita? Não tem nada. Nada maior do que ele. Volta lá para... Eu vou passar uns 5 minutinhos, volta lá. Em Lucas 1, onde nós começamos. Gosto sempre de terminar onde nós começamos.
Maria não sabia como seria isso, mas aconteceu. Mas aconteceu, e o poder do Altíssimo veio sobre ela. Versículo 35 de Lucas 1, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Esse mesmo poder do Altíssimo, quando eu creio em Cristo, vem sobre mim. Assim como Jesus foi gerado, Ele me gera em Cristo uma nova criatura. Então creia, meu irmão. Creia, não deixa a tua cabeça vazando para lá, vazando para cá, sabe? Não, Ele está com você o tempo todo. Nunca te deixarei, nem nunca jamais te abandonarei. Creia, tenha uma visão dele, se levante, creia, anda, você vai ver o que é a liberdade que Jesus Cristo nos dá. E quem é o diabo para desfazer isso? É menos que nada. Você acredita nisso? Então vamos ficar em pé. Deus que do céu desceu. Vamos cantar essa daí e vamos orar. Agora vamos aplaudir Jesus.